trajado, mas E quando chove? Quando chove, dependendo da chuva, se for torrencial, nós pegamos os carros da empresa e fazemos resgates deles com o automóvel para garantir a segurança e a vida dos nossos jarbas. Sim, para que ele fique vivo, para que trabalhe no dia seguinte, né? Porque andar na chuva nunca é muito bom. E chuva leve tem capa, tem capacete, tem tudo. Você falou que vocês estão com 40 motoristas, se eu não me engano? Isso. Quantos motociclistas tem? Deve ter uns 10. Deve ter uns 8. Uns 8, tá bom. E toda noite de trabalho, sem problema. Noite, todo dia. Vocês funcionam como? 7 dias por semana, 24 horas por dia? 24 horas por dia. Interessante, interessante. Então vamos fazer assim, ó. Histórias. Tem história? Sua joga tem história, Wagner? Tem história. Carrega muito bêbado? Bêbado um pouco, né? Eu ouvi dizer que quando o cara tá muito bêbado, ele não pega o seu Jarbas, ele pega o carro e vai embora e faz bobagens. Exatamente. Ronaldo, tem história? Tem várias. Várias histórias. Lembra de alguma para me contar? Uma noite já de madrugada, peguei um casal jovem, num baile de formatura, e tinha que ir até aqui próximo a Morumbi, cidade de Jardim, por lá. Eles deram um ponto de referência e o carro foi. Esse é o procedimento normal, né? Normalmente é assim que funciona. Você pega a referência e já vai para o caminho. Partimos a Barra Funda. O casal, de repente eu vi que silenciou. Estou dirigindo normalmente. Chego próximo ao ponto, pergunto, silêncio, torno a perguntar, nada. Eu fui obrigado a encostar o carro e até me desculpei e tive que acordar o casal para poder saber onde que eu devia continuar. Eles estavam literalmente dormindo, roncando, babando. Sentiram, acho que uma certa segurança no transporte, tudo, e acabaram dormindo. Acho que é processo normal, né? As pessoas relaxam, né? Relaxam. Se sente mais à vontade, mais o efeito de um pouco de álcool. Uma bebida, alguma coisa, você acaba relaxando. Wagner, alguma história interessante? Quase parecida com a do seu Ronaldo. Mas só que no meu caso foi uma senhora. Ela dormiu, mas só que no meu caso eu fiquei parado 1 hora para tentar acordar ela. Para poder chegar no destino que... Ela não tinha te dado o endereço? Não, ela me deu a referência. Chegou na referência, eu parei ali também e precisei ficar parado ali mais ou menos 1 hora esperando ela acordar. Tá, e a pelota que não quer calar? E se ela não acorda? Aí eu já estava pensando nesse problema. Se ela não acorda, eu ia ser obrigado a retornar com ela novamente no destino que eu peguei ela, né? Para deixar ela lá, porque ela não acordava. Vocês têm instruções para emergência, por exemplo, depois o Guilherme confirma. Se você bateu o carro do cliente, Wagner, como é que fica? Um erro seu. Você bateu o carro do cliente. Um erro meu? Um erro seu. Um erro meu, a instrução que nós temos, qualquer problema que acontecer com a gente, nós temos que comunicar à empresa. Ah, entendi. Independente que esteja no seu veículo ou no veículo nosso. Entendi. Então, qualquer problema que der com a gente comunica à empresa. Entendi. Guilherme, o seu Jarbas, ele paga o conserto? Paga o conserto. Se a culpa for do nosso motorista, é a responsabilidade da empresa, todas as devidas Obviamente vocês têm seguro, tudo direitinho. Bom, não existe um seguro. Se eu falasse que existe, seria uma mentira. Porque o que existe, que todo mundo fala, o seguro é parecido com o do Valet. Do Valet é uma responsabilidade civil de ponto a ponto. Que ele sabe que vai sair de um bar, de um hotel e de qualquer outro lugar ao estacionamento, que é aquele determinado ponto. Normalmente é um percurso bem pequeno, né? Isso. Mas é um percurso, às vezes até pode ser grande, mas já é determinado. Nós não temos um ponto de saída, quanto menos um ponto de chegada. Então não existe como formatar. Por isso que qualquer franquia, qualquer conserto, a empresa se dispõe a arcar com qualquer custo. Entendi. Você está tornando público de que as pessoas podem confiar no seu Jarbas, que se acontecer qualquer coisa, o seu Jarbas se responsabiliza, é isso? Isso. Gente, mais segurança para vocês, muito mais segurança para vocês.
E eu estava falando para o Wagner, que tipo de instrução vocês dão? Que tipo de emergência acontece nesse caso? Só um exemplo assim. O que pode acontecer? Eu acho tão simples, né? Pegar o carro do cliente e levar. Só que nesse, pegar o cliente do bar e levar para casa, e depois ter um retorno, deve acontecer coisas gozadas, estranhas, boas. Zilhões de coisas podem acontecer. Mas o que nós instruímos é tomar cuidado com faróis, sempre respeitar a sinalização, a velocidade, sempre andar vagarosamente. Eu devo crer que se acontecer alguma coisa nesse inteirinho, o Jabas se responsabiliza, no caso de multa, de farol vermelho. A empresa se responsabiliza. O Jarbão vai ficar bravo com ele. Vai ficar muito bravo. Eu falei da história, eu perguntei para o Wagner e para o Ronaldo, mas na realidade eu colhi algumas histórias. Você não sabe, né? Eu estive lá. Essa eu não sabia. Eu conversei com alguns Jabas. Gente, tem coisa absurda lá, viu? Eu, como sou escritor, eu vou escrever um livro qualquer dia sobre isso aí. Estavam me contando que uma vez o Jabas ele foi levar o cliente, normalmente pegou o cliente no bar, combinou o preço, deu o endereço, e ele foi levar o cliente. Quando chegou em frente à casa do cliente, não era apartamento, era uma casa, o Jabas parou o carro e o cliente desceu para abrir o portão. Quando esse cliente abriu o portão, saiu uma coisa enorme, branca, era um cachorro desses marcas enormes, São Bernardo, alguma coisa assim. Saiu correndo feito um... Você sabia disso, Ronaldo? Você sabia disso, né? Você sabia, Wagner? Então, ele disse que o cara saiu feito maluco atrás do cachorro. O cara bêbado atrás do cachorro. E o Jabas ficou parado ali em frente do portão, aquele portão escancarado, 3, 4 horas da manhã, olhou no relógio, meia hora depois aparece o cliente com o cachorro. E ele não ficou sem saber o que fazer, mas deu tudo certo. Outra história interessante, essa dei risada. Essa é a postura do Jabas, gente, é a postura do Jabas. Ele pegou o cliente num bar, ele pegou o endereço do cliente, que ele estava bebinho. Pegou o endereço, rua tal, número tal, apartamento pá. Ele foi levar o cliente, no caso, como o Wagner estava falando. Quando ele chegou, porque ele falou, olha, chegamos, o cara estava dormindo. Você sabia disso, Wagner? Te contaram essa história, não? Então, o cara estava dormindo e o Jabas não conseguiu acordá-lo. Gente, não conseguiu acordar o homem. Ele disse que ele batia na perna, ele puxava o cabelo, ele cutucava, ele gritava, ele ligou o rádio. O cliente não acordava. O que ele fez? Falou com o porteiro do prédio, falou, eu vou botar o carro do cliente aí, na vaga dele, largo ele aí, amanhã ele se vira. E dito e feito. O porteiro concordou, ele guardou o carro, foi embora. No dia seguinte, o cliente ligou lá para a empresa do seu Jabas, se desculpando, pegou os dados do depósito bancário e fez o depósito. Então tem histórias mesmo, né, Guilherme? Tem pessoa que não lembra o endereço de casa,